pessoal fica pensando. O assédio é um problema social grave que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Ele pode ocorrer em vários contextos, incluindo local de trabalho, escola, transporte público e até mesmo nas ruas. O assédio pode assumir muitas formas, como a violência física, a ameaça, o abuso verbal e a discriminação. Ele pode levar a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, além de prejudicar a autoestima e o bem-estar emocional da vítima. Além disso, o assédio pode reforçar a cultura de impunidade. Mas como combater o assédio? Como exigir o direito do respeito e igualdade em todas as esferas da sociedade? Para entender melhor este assunto, fique conosco no Bendita Hora. Falar sério sobre isso, e eu recebo aqui uma das pessoas mais gabaritadas que nós temos no Brasil, a doutora Ana Bernal, que é advogada, criminalista, especialista em direito penal, direito processo penal, autora de diversos artigos, livros, né? Fundou, a gente já esteve aqui conversando, fundou aqui também o Limite do Amor, né, que é um grupo de apoio, né, doutora? Mulheres vítimas de violência doméstica. Seja bem-vinda, doutora, muito obrigado. Obrigada, padre, a sua bênção, muito obrigada mais uma vez por esse convite. Mas eu estou muito honra. feliz, muito feliz. A senhora é muito clara nas exposições, muito precisa, né? Obrigada. Isso é muito bom, muito bom. Obrigada, padre. Vamos lá, questão do assédio. Assédio é um problema porque a gente estava conversando aqui, a gente às vezes não sabe que está sendo assediado, é um grande problema. O que configura o assédio? O assédio é sempre na relação laborativa, então dentro do ambiente de trabalho, aquela pessoa normalmente é de cima para baixo, ou seja, do superior hierárquico para os inferiores, mas ele também se pode dar na linha reta, ou seja, de colega para colega. De colega para colega? Para colega também pode acontecer. Então, é aquele ato reiterado de situações que trazem àquela pessoa humilhação, frustração. Exemplos, você não sabe fazer essa tarefa, você não sabe fazer isso, você é uma burra, você é um burro, você não tem capacidade para essa função. Tudo isso é uma forma de assediar aquela pessoa de tal forma que a pessoa começa a ter problemas sérios de desempenhar aquela função. Isso gera indenização, então como é na relação de trabalho, a pessoa que sofre esse assédio pode ingressar com uma ação, inclusive na esfera trabalhista, e pleitear uma reparação de dano por causa desses danos que são sofridos. Isso é importante agora. Agora, então, são duas coisas que me ficaram aqui. É sempre no ambiente de trabalho. Então, assédio é um ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. Geralmente por um superior, mas geralmente, também também na linha reta, ou seja, os colegas que sentam na mesa do lado e que ficam fazendo piadas. Isso. Ai, você está com mau humor, você vive de mau humor, reiteradamente. E a outra palavra que a senhora usou foi reiterada. Isso. Significa uma coisa que se repete. Isso. Porque se é uma única vez, é uma situação isolada, não é? Tá. Agora, o assédio, sim, tem que ser de forma reiterada. E sendo de forma reiterada é quando começa a causar danos e pessoas que chegam à depressão por conta do assédio que sofrem na sede de trabalho. Muito interessante. Os tipos de assédio, que tipo de assédio tem? Normalmente é assédio moral, que é esse que nós acabamos de falar. Quando esse assédio parte para o assédio sexual, tem cunho sexual. Também no ambiente de trabalho. E aí o chefe geralmente vem de cima para baixo. Também pode acontecer na linha reta, mas é muito raro. Então quase sempre de cima para baixo. Por quê? Porque o superior hierárquico, ele se prevalece daquele cargo que ele tem para diminuir aquela pessoa e prestar favores sexuais. Olha, eu vou te promover se você me der um beijo. Troca tem sempre ter o cunho sexual. Sei. Ou, por exemplo, começa a falar para a pessoa, nossa, que pernas bonitas. Isso, fazer essas brincadeiras, tipo assim, olha... Não traga saia comprida, por que você não usa saia curta? Ou o seu decote tem que ser maior, olha como você fica bonita com decote até aqui. Isso constrange a pessoa de uma certa forma, de uma forma tão profunda que essa mulher começa a realmente ter problemas de depressão. Então, esse assédio sexual começa a ter medo de ir pro trabalho, começa a ter medo... Exatamente. E o pior problema, a mulher tem receio de denunciar porque ela sabe que o seu emprego está a prêmio. Então, muitas vezes ela fica anos sofrendo essa situação e não faz relato disso que acontece com receio de perder aquele emprego. E o assediador sabe disso. O assediador sabe disso. Ele se prevalece dessa condição de superior hierárquico. Eu sou seu chefe. Imagina se você vai me denunciar. E o que é mais sério, padre, que muitas empresas
agora, graças a Deus, já preocupadas com esse número tão alto de assédio sexual, tem canais de denúncia, muitas das grandes Sei. empresas. Mas muitas vezes essa denúncia chega no RH, onde está esse canal de denúncia, e quem está nesse RH é um colega na mesma hierarquia. Ou seja, Então. essa mulher continua sem ter apoio. E aí o que essa mulher tem que fazer? Ela tem que ir para as delegacias, porque isso é um crime, tá? Assédio sexual com cunho sexual é crime. Doutora, a senhora está falando, eu sei porque o número é maior em relação às mulheres, mas não é só a mulher que é Não. assediada. Exato, muito bem colocado, padre. O assédio sexual, assim como o moral, tanto pode ser sofrido com homens como por mulheres. Entretanto, o assédio sexual, os números maiores é de mulheres e o mais triste, de meninas até 13 anos. Gente, que absurdo! Isso é o que mais nos choca. E o Brasil, pegando aí o gancho dos crimes sexuais, está no segundo lugar de ranking das pessoas que mais sofrem abusos sexuais, perdendo só para a Tailândia. Gente do céu. Doutora, aqui no Brasil a gente teve essa... Ainda existe muita cultura da empregada doméstica que é, de repente, às vezes molestada, assediada pelo patrão, pelos filhos do patrão e tal. Isso é assédio sexual também? Isso é, se tiver tudo que tiver cunho sexual é assédio sexual. É que, na verdade, quando nós estamos nessas relações de cunho sexual e não é no ambiente de trabalho, também é crime. Também é Só que crime, se chama importunação Ah, sexual. isso é importante. Olha aí, O interessante. assédio é sempre no ambiente Assédio de no trabalho. trabalho. Saiu do ambiente de trabalhar, não é crime? Sim, É só que é crime, sim. importunação É sexual. importunação sexual. Muito embora a gente fale lato sensu, acaba abarcando tudo assédio sexual. Mas é crime com previsão de pena no Código Penal. Inclusive, a mulher pode denunciar no canal do 180, 190, se for ali na emergência para sair daquela situação, e pode pedir uma medida protetiva, inclusive, porque Também. é algo que traz para a mulher um dano extremamente grande. Assédio moral. Como geralmente configura o assédio moral? A senhora já deu umas pinceladas aí, mas o assédio moral. Assédio moral no ambiente, mais um ambiente de trabalho, reiterado e tal. E como é mais ou menos que a pessoa pode perceber, opa, eu estou sendo assediado. O assédio moral, normalmente, o assediador visa diminuir, humilhar, constranger aquela pessoa, de uma tal forma que a pessoa começa a se sentir incapaz de desempenhar aquela função. Então ele começa, você não sabe, você não é capaz de cumprir essa tarefa, ou exige dessa pessoa algo a mais do que aquilo que sabe que a pessoa não consegue cumprir, para a pessoa se sentir incapaz, ao ponto dessa pessoa chegar numa hora que não tem mesmo capacidade, muitas vezes, para exercer aquela função. Então, ele começa, o assediador, eu falo ele, porque normalmente vem de um homem, não quer dizer que a mulher não o pratique também. Tivemos até um filme, eu não recordo o nome, mas se eu lembrar até o final, vou lembrar, que a mulher assediava um funcionário. A mulher assediava, é verdade, Isso, é verdade. mas o mais recorrente ainda é de homem para mulheres, mas também existe já muito de homens para meninos, principalmente. Os meninos, nesse caso, são os que mais são assediados. Nomeadamente, quando é o assédio sexual, são normalmente os meninos que sofrem esse assédio sexual e não os homens. O homem é muito raro, mas também pode vir a sofrer sim. Nossa senhora, olha que coisa. E aí, lembrando, atenção, assédio moral é também entre colegas. Atenção, Colegas. isso é importante E saber. muito recorrente, padre, aquelas piadas que você faz diariamente para desmoralizar. Exatamente, você é isso, você é aquilo. Mesmo usando a característica da pessoa. Sim, sua gorda, gordofobia, ou você é muito magra. Também, né? Por exemplo, exato, pessoa que é muito magra começa a chamar aquela pessoa de esquelética, você passa fome. Tudo isso reiteradamente caracteriza assédio moral, e a empresa que não tomar as devidas cautelas para coibir essas práticas, ela pode vir a responder na esfera civil, com uma reparação. Eu vou conversar com a Márcia agora, mas eu gosto de você porque você toma café. Eu adoro café, padre. Toma café. É meu único vício, é café puro. Puro? Puro. Sem açúcar, sem adoçante, puríssimo. Você só não é mais perfeito porque você toma café sem açúcar. Porque o café não foi feito para ser tomado sem açúcar. Padre, mas sem açúcar a gente sente muito mais o sabor do café. Não, o aroma do café. Eu vou tomar um café, depois eu tomo. Mas meu café vai esfriar. Mas eu vou...
eu vou fazer a pergunta seguinte. É uma linha tênue em relação a assédio moral e bullying. Eu quero saber qual é a diferença, mais ou menos aí. Só para, tá bom? É importante, aquela... Depois eu vou perguntar isso. O assédio no transporte público é algo terrível. A gente vê toda hora notícias por aí, né? E que, infelizmente, faz parte do dia a dia de muita gente que precisa. Acompanhe esse VT, depois eu vou conversar com a doutora. O assédio no transporte público é um problema grave que afeta milhares de pessoas, principalmente mulheres, todos os dias. O assédio pode ser verbal, físico ou psicológico. Causa medo, angústia e violação dos direitos humanos. É preciso combater esta prática com medidas educativas, preventivas e também punitivas, além de incentivar as vítimas a denunciarem os assediadores. Pesquisas mostram que cerca de 67% das mulheres na cidade de São Paulo já sofreram algum tipo de assédio no decorrer de seus dias. O transporte público deve ser um espaço seguro e respeitoso para todos. O assédio em qualquer tipo de ambiente não é uma brincadeira, é um crime que deve ser denunciado e punido como tal. Muitas vezes, né, doutora, o assediador acaba dizendo, não, é uma brincadeira, né? Quase sempre ele fala que foi só uma brincadeira. Foi uma brincadeira, você levou a mal. O transporte público é um dos lugares que a mulher realmente é uma vítima persistente de importunação sexual. É aquilo que eu falei, que o assédio é no mundo corporativo, mas a gente usa lato sensu, assédio para todos os lugares. Mas no metrô, principalmente, tem canais de denúncia, quase sempre tem lá o número. Nos ônibus também, então a mulher tem sim que estar atenta. É muito comum nesses transportes públicos a mulher ser encoxada, literalmente. Isso, é verdade. Aproveita a aglomeração. Exatamente. É muito grande. Ele fala, não, mas eu estava só passando. Não, Na verdade, ele aproveita aquele movimento que a pessoa fica espremida, não tem às vezes nem como sair daquela situação, e então fica esfregando os órgãos ali na mulher. Isso é crime. Isso é crime, é importunação sexual. Importunação sexual. Isso é crime, a pessoa prevista no Código Penal, faça o boletim de ocorrência, os metrôs, inclusive, grita lá. Olha aqui, um grito de socorro. É justamente porque a mulher silencia muito em muitos momentos por se sentir ela constrangida. Porque quando a mulher vem a público falando que foi vítima de algum desses tipos de crime, principalmente quando é o sexual, normalmente se imputa a responsabilidade dessa mulher. A mulher diz, foi você que estava de saia curta, foi você que estava com um decote muito profundo. A vítima, né? A vítima, a gente tem um costume de sempre culpar a vítima, né? Esse é um problema. Principalmente quando é mulher. Quando é mulher, né? Doutora, essa cultura sexista. Sexista, é verdade. Doutora, eu tinha perguntado, quando é que a gente sabe que é assédio, quando a gente sabe que é bullying? As duas coisas, pode se confundir? O assédio, como eu já disse, é no mundo corporativo, no mundo de trabalho. O bullying geralmente é direcionado a um grupo de pessoas ou uma pessoa com características que aquela pessoa acredita que aquelas características ele não as aceita, é preconceituoso e discrimina. Então, ele ou ela, porque aqui é tanto mulher, realmente não tem números maiores que outros. Então, por exemplo, contra pessoas de raça negra, nordestinos, pessoas que falam diferente, uma pessoa que vem de outro estado para São Paulo, e aí eu mesma, vindo de Portugal com sotaque diferente, a pessoa começa a te discriminar de uma forma tão profunda e persistente que aquilo vira um bullying. Por quê? Porque você é gorda, da parte você não está no padrão que aquela pessoa entende que você tem que estar. Então ela discrimina porque é gorda, porque é pobre, porque mora na periferia, ou porque é de outra raça diferente da dela, ou porque é de outra religião diferente da dela, ou porque tem um sotaque diferente. Então, todas essas características, a pessoa não aceita, não compactua com aquilo no conceito dela, começa a discriminar e aí verbaliza essa discriminação, esse preconceito de forma a humilhar aquela pessoa. Essa pessoa que pratica o bullying, o intuito dela é retirar daquela pessoa os direitos fundamentais que qualquer ser humano tem. Porque ela acredita que ela não é tão boa quanto ela. Isso é uma limitação. Isso é verdade. A intolerância sempre parte disso, né? De você se colocar numa situação superior, dizer, eu sou o fiel da balança, ou seja, eu sou, tudo é feito através de mim. Doutora, a questão do assédio, a gente viu, a senhora falou a questão, muito bem a questão prevista em lei.
o assédio sexual, ele é punido. Punido no Código Penal, está previsto lá, artigo 147b, todos os tipos de crimes sexuais são todos punidos. E o assédio moral, ele é punido? Assédio moral, se ficar só na humilhação, é um dano moral. Então, ele é reparado financeiramente, ou na esfera civil, ou na esfera trabalhista. Então, ele se repara também, mas no bolso. Você vai me pagar uma indenização porque eu tive um dano moral. O dano moral não tem como apurar. Então, você vai balizar ali pelo quanto que aquela pessoa tenha sofrido moralmente. Mas o assédio sexual, ele pode ser preso. Ele pode e vai preso. Vai preso. Desde que se comprove que houve aquela prática, sim, é punido. Inclusive, o que era muito comum, como passou aqui no ônibus, há uns 2, 3 anos atrás, aquele rapaz que persistentemente tinha aquela prática de ficar se masturbando no ônibus. E aí nós não tínhamos uma legislação para ele ficar punido. Então ele ia lá, pagava uma fiança ou saía porque aquilo não era considerado ainda, era um crime de menor potencial ofensivo. Hoje não. Hoje a pessoa fica presa depois de 2021, que foi alterada a lei dos crimes. 2021 que foi alterado. Isso foi preciso de que várias mulheres clamor público. Foi um clamor público, porque aí as mulheres se insurgiram assim, como assim esse rapaz assedia todo mundo no ônibus, ele ejaculava literalmente em cima de algumas mulheres, e ele chegava lá, mas o juiz realmente não tinha o que fazer, porque a legislação não permitia que ele pagava preso. E ele saía até e ia fazer isso de novo. Exatamente. Hoje não mais. Hoje, se ele praticar esse tipo de crime, ele vai ficar preso. Vagabundo. Exatamente. Vagabundo. É isso mesmo. Olha, aqui, agora, doutor, é porque é tão bom falar com a senhora que eu estou querendo aproveitar de todos os... só mais um. A questão do stalking. A doutora tinha falado comigo, falou, dava pra gente fazer um programa com cada tema, mas nós vamos falar brevemente sobre mas depois todos. a gente vai falar mais profundamente. Vamos profundamente sobre todos. O stalk é uma palavra que nós importamos do inglês. Né? Aqui no Brasil significa, não tem tradução, mas a gente adapta como perseguição. É o crime de perseguição, é crime, também é punido, e é quando há uma perseguição reiterada contra a mulher, é a mulher que é vítima desse crime. Para o homem acontece em alguns casos, mas poucos. Então o que é que esse homem faz? Começa a cercar essa mulher por WhatsApp, pelos meios de redes sociais, manda mensagens. E também, mas fisicamente também, às vezes. Também, controla ela atrás dela, onde ela está. Então é literalmente uma perseguição, não só virtual, mas também presencial. Tem muitos homens que vão atrás da mulher no trabalho, seguem a mulher do trabalho até no shopping, do shopping até em casa, para saber o que é que ela está fazendo, com quem que ela está. E hoje o padre falou muito bem, com as redes sociais você posta tudo e faz o check-in, né? É verdade. Aí esse perseguidor... O perseguidor, ele tem um campo fértil para ir atrás da pessoa, para fazer isso. E isso é considerado crime. Crime de stalk, crime de perseguição, que é aquilo que nós chamamos aqui no Brasil. Crime de perseguição, que stalk é o nome que a gente importou. E a gente pode denunciar isso pelo canal de denúncias, 180, todos... 180, qualquer crime pode ser feito a denúncia lá. Mas a mulher em especial, a minha orientação, vá na delegacia da mulher. Por que a delegacia da mulher? Porque lá eles têm um atendimento diferenciado para essa mulher. Porque ainda é a mulher que mais sofre esse tipo de crime. E ela tem que comprovar que essa pessoa está perseguindo ela? Mas hoje é muito fácil, padre. Você tem um WhatsApp, você tem e-mail, você tem redes sociais, é só você salvar. É só salvar. Tem algumas redes sociais que dá para apagar. Então, se a mulher já está sofrendo esse tipo de crime, o que ela faz? Printa, vai printando. Uma hora tem tantas provas que quando chegar para lavrar um boletim de ocorrência, é colocada uma medida protetiva, esse homem é afastado, imediatamente fica impedido de se contatar, seja por meios eletrônicos, virtuais, digitais ou por meios físicos. Aí essa medida é para tudo. Se ele descumpre essa medida, ele vai imediatamente preso. Olha, gente, como é bom conversar com a doutora Ana Bernal. E olha, vou falar uma coisa. Eu quero mostrar esse livro aqui. Ela é uma das autoras, né? Falando das mulheres, que são as maiores vítimas, esse livro, Mulheres, um Grito de Socorro, ele foi escrito por 13 mulheres, todas elas grandes defensoras dos direitos das mulheres no seu dia a dia. Então, todas do mundo jurídico, juízas, tem advogadas, todas trazem a sua experiência e... Eu falo aqui neste livro sobre a violência psicológica, que é uma das violências muito sofridas ainda pela mulher e muitas vezes silenciada, porque ela é silenciosa mesmo e imperceptível muitas vezes e causa danos tremendos. Eu vou deixar essa cópia com o padre, olha aqui, senhor. Muito, olha, gente, Mulheres, um Grito... A capa é muito sugestiva mesmo, muito sugestiva, né?
o apito, né, manchado de batom aqui para que denuncie. Ou seja, um Exato, grito tem que denunciar. um grito de O socorro. que a gente deve fazer diante disso? A denúncia. A denúncia deve ser feita. Denunciar e pedir ajuda, padre, porque a mulher, principalmente quando se trata de crimes sexuais, ela fica com vergonha, constrangida. Então, ela acaba silenciando e muitas vezes começa com um assédio, com uma importunação e vira um estupro, porque a mulher silenciou. Então, a mulher tem realmente que pedir ajuda. Não consegue resolver sozinha, pede ajuda. Amigas, e se não saiu de todas as esferas, não teve a ajuda que precisou, vai para a delegacia da mulher, que é o lugar, é a porta aberta, é a porta de entrada para receber qualquer tipo de denúncia contra a mulher. Muito obrigado, viu? Ó, gente, vocês precisam seguir a doutora Ana Bernal no Instagram, vou passar agora, @advogada Ana Bernal. Olha que fácil, @advogada Ana Bernal. No Instagram também, O Limite do Amor, @O Limite do Amor. Muito bom. E no Facebook, advogada Ana Bernal. É uma das vozes mais abalizadas que nós temos hoje sobre a questão do direito da mulher. Quero agradecer, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Imensamente Vai grata. voltar várias vezes, porque a gente precisa falar mais. Vamos falar mais, porque hoje a gente só pincelou. Na próxima a gente vai falar de cada um deles. Sua bênção, padre. Deus Muito abençoe. obrigada pelo convite, Obrigado viu, mesmo, padre?